Oi, gente, eu tô aqui saindo da estação de metrô, que é um dos lugares onde eu já sofri injúria, outros tipos de crime, só por eu ser quem eu sou. E eu vou compartilhar com vocês alguns passos que eu fiz e que são orientados para a gente fazer num momento como esse de LGBT-fobia. Principalmente nós, pessoas trans, passamos por isso. Independente de qual idade você começou a fazer a transição, ou a pessoa começou a se evoluir nesse processo, a gente enfrenta muitas coisas. Eu já sabia que eu ia enfrentar isso, acho que talvez por isso que eu esperei tantos anos, né, o medo, mas eu venci esse medo e não vai ser esse ódio que vai parar a minha existência, a minha vontade de ser quem eu sou. Vem comigo. Então, gente, eu esperei um pouco para fazer esse vídeo, porque no momento que acontece essas agressões, sejam físicas ou verbais com a gente fica muito assustada e até mesmo frágil, porque a gente fica instável, né? A gente sabe que não está fazendo nada errado, acontece isso, a gente fica com medo, até se controlando nas próximas saídas de casa. Mas a primeira dica que eu vou dar para vocês, antes de falar qualquer outra coisa, é: nós não estamos erradas enquanto pessoas LGBT. Isso já foi a ciência, já foi a medicina, a psicologia, a psicanálise, tudo orientando sobre isso. Agora, se a sua espiritualidade é contra a diversidade do mundo, eu sinto muito, porque essa diversidade nós existimos na Ásia Antiga, na Grécia Antiga, no Egito, na Mesopotâmia, sabe, nas aldeias, nas tribos indígenas do mundo inteiro. Então sempre existimos, né? Agora, se a sua espiritualidade, a sua sociedade, a sua cabeça, ela não é direcionada a isso, a lei, a medicina está a nosso favor, né? E isso é uma regra internacional. O primeiro é se ater em qual país, em qual lugar que você está, qual que é a regra ali daquele país. Mas bem, aconteceu o ato, qual que é o primeiro passo? Primeiro é você manter a calma, apesar da agressão, dos tipos de palavras que você ouve. E manter calma, gente, não quer dizer ficar parado, passível, não. É manter a calma em relação a, por exemplo, a pessoa, ela vai procurar uma discussão com você. Para que você vai ficar mantendo aquela discussão ali, sendo que ela não vai aprender? Procurar a polícia por meio de um telefone, ou se estiver perto de uma delegacia, já ir. Olhar para os lados, observar se as pessoas que estão ao redor, caso hajam testemunhas ali, qual é o comportamento delas, se elas estão ali junto com esse agressor ou se elas estão atentas ao que está acontecendo, porque na maioria das vezes as pessoas fingem que não estão vendo, né? Porque elas não querem intrometer, muitas vezes as pessoas também não entendem o que está acontecendo. Então é você saber o que está acontecendo ali ao seu redor, né? Eu vou conversar com vocês, eu vou andar aqui porque eu estou indo agora para minha depilação. E quis gravar esse vídeo justamente nesse momento, porque um desses fatos de LGBTfobia aconteceram comigo no meu caminho indo para a depilação. Foi horrível, porque era um senhor em cima da cadeira de rodas, ou seja, ele já faz parte de uma minoria como deficiente físico, mas mesmo assim ele queria me incomodar, me perguntando por que eu estava me vestindo assim. E eu vi também que ele era imigrante e uma pessoa de cor. Ou seja, ele faz parte de diversas minorias, mas mesmo assim ele queria, né, tirar a minha paciência, me tirar do lugar, me deixar entristecida. E ele estava falando que ele não fez nada demais, que ele não me agrediu, que eu poderia chamar a polícia, mas eu poderia sim, eu estava no meu direito. Só que aí veio o trem, eu resolvi já pegar o trem, né, e tinha que vir aqui para minha depilação, né. Se você, igual eu ali na hora, não faz essa denúncia, não vai à delegacia no momento direto, você pode fazer depois online para que esses dados sejam coletados, guardados, né? E isso ajuda a gente a identificar que esses crimes, eles se mantêm, eles existem e iniciativas devem ser tomadas pelo governo e por tudo. E aí a gente entra num outro passo. Se você está aí ajudando a colocar líderes que são contra a sua própria existência, aí você está colaborando
para que esses tipos de crimes, agressões, preconceitos continuem, né? Você está colaborando, você mesma está indo contra a sua própria liberdade. Então, alguns passos não é culpa da gente, né, que isso aconteça, é culpa do agressor sempre. Mas alguns passos são nossos, que a gente tem que dar também, né? Em primeiro lugar, que a gente procura, e caso a gente não possa, né, mudar a nossa realidade, é escolher bem esses líderes. Teve uma outra ocasião que eu estava numa rua muito movimentada, em torno de 12 jovens começaram a conversar comigo de uma forma agressiva. Alguns deles cuspiram em minha direção, falando palavras de baixo calão, e aquilo ali foi assim um prato cheio para um caso policial. E eu não estava vestida de uma forma, digamos assim, para insinuá-los que eu estava com uma roupa curta, o que for. Eu estava completamente de preto. Eu tenho até as provas de como que eu estava vestida, que eu estava indo no aniversário desse meu grande amigo, Patrick. Eu estava de preto, até não estava com muita maquiagem, e o brinco não era grande, mas mesmo assim, pelo meu cabelo, pela forma como eu sou, eles me perseguiram. Mas tão logo que eles viram que eu peguei o telefone para chamar a polícia, eles já correram, mas muitas vezes eles te encaram e vão querer sim caçar mais confusão. E eu quis compartilhar esse vídeo porque outros amigos também têm passado por isso, não só pessoas trans, mas LGBT, gays, lésbicas, bissexuais, têm passado por isso ultimamente, e a gente tem que tomar algumas medidas. Ficar parado não vale. Por isso essa dica é de todo mundo, porque ajuda também a sociedade a ser uma melhor casa para a nossa diversidade. É muito importante que você não tenha vergonha, não se intimide em fazer esse tipo de denúncia, porque é através destes dados que novas políticas contra esses crimes são feitas. Agora, se existem outras dicas que valem muito antes que esses crimes aconteçam, são os seguintes: cursos de autodefesa, de luta, artes marciais, o que for, para você saber se mover. Se você não gostar de esporte, não tem problema, você não está fazendo nada de errado ao ser quem você é, né? Continue ali e sigam esses passos. Mas se for possível, faça sim esses cursos de autodefesa, porque vale a pena. Eu já fiz taekwondo, muay thai, jiu-jitsu e quero voltar a fazer e tô preparada, né? O que eu recomendo também para vocês é foto, gravar imagem, gravar o som, né? Fazer vídeo ali daquele momento para que você tenha também assim provas. Na hora é muito difícil porque passa um mundo na nossa cabeça, a gente fica muito fragilizada, mas a gente tem que tomar em consideração estar de uma certa forma pronta para agir desse jeito para que as coisas não continuem acontecendo. É chato, é muito chato, mas não deixe de ser você, siga esses passos e vamos juntas, porque o mundo melhora, esse mundo que tem espaço para todas nós e que crimes são investigados, registrados e resolvidos. Um beijo da Gabi Furst e eu espero da próxima falar de um assunto mais leve, mais gostoso, mas com certeza vai ser de todo mundo. Beijo, até a próxima.